Então, muito bom dia. O meu nome é Ronaldo. Essa é uma aula para graduação sobre bases histológicas gerais do sistema respiratório. Não está passando. Pronto, perdão. Então, o objetivo geral dessa aula é a gente ter uma noção sobre a organização histológica do sistema respiratório. Então, nós vamos caminhar desde a cavidade nasal até os alvéolos pulmonares. Vai ser importante também nós percebermos as diferenças na lâmina própria e nos epitélios de cada uma dessas secções, dessas divisões da árvore respiratória. E nós vamos também ter uma atenção um pouquinho especial aos aspectos histofisiológicos, tendo, então, um enfoque ainda maior na questão das trocas gasosas. E vamos finalizar com uma noção um pouquinho de pesquisa translacional também a respeito do sistema respiratório, com alguns exemplos envolvendo a COVID-19 e engenharia de tecidos. Bom, então, as funções básicas do sistema respiratório são a de conduzir e filtrar o ar e também realizar as trocas gasosas. Com isso, então, a gente vai ter primeiro uma porção condutora, que vai ser responsável pela entrada e saída do ar, e essa porção condutora, então, ela vai limpar, umedecer e aquecer o ar inspirado, que vai ser importante para uma troca gasosa eficaz. E ela vai ser formada por todos esses que estão aqui selecionados com a linha em azul. Então, nós vamos começar lá na cavidade nasal, com as fossas nasais, passando pela nasofaringe, indo até a laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Então, essa é a porção condutora. Após, a gente vai ter uma porção de transição. Por que transição? Porque acontece ao mesmo tempo uma condução do ar e trocas gasosas simultaneamente. Quando a gente analisar a histologia, a gente vai entender como isso é possível. E essa porção, então, ela é formada pelos bronquíolos respiratórios. E, por fim, de fato, onde vão ocorrer as trocas gasosas, a porção respiratória do sistema, onde a gente vai ter, então, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos. Então, vamos começar pela cavidade nasal, certo? Então, na cavidade nasal, a primeira porção que a gente observa é o vestíbulo do nariz, onde ali a gente vai ter, então, uma pele mais delgada, né, com folículos pilosos, que são as vibríceas, e glândulas sebáceas. Além disso, a gente vai ter a área respiratória na mucosa nasal, que vai ser formada pelo epitélio respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, que a gente vai ver muitas vezes ao longo dessa aula. A gente também tem a presença de glândulas seromucosas e a presença do Balt. Vocês lembram do MALT? Né? O MALT era o tecido linfóide associado às mucosas. O Balt, esse Bzinho aí, vem de brônquio, né? Então é esse tecido linfóide associado ao nosso sistema respiratório. A gente vai conseguir observá-lo também nessa porção da área respiratória da mucosa nasal. E, por fim, a gente vai ter aqui no teto, na parte superior da cavidade nasal, um epitélio olfatório, que é, então, justamente a área olfatória. A gente pode ver aqui tanto no corte sagital quanto no corte coronário, aqui representado em verde, essa parte do epitélio olfatório. Então, vamos analisar com um pouquinho mais de detalhe cada uma dessas porções que eu introduzi. Para começar, o vestíbulo, né? Então, essa porção um pouco mais externa, né? Ele se conecta às narinas, onde nas narinas a gente tinha um epitélio queratinizado, né? Um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, e conforme então a gente está entrando na cavidade nasal, ele perde a queratinização, como a gente consegue ver aqui nesse corte histológico. E outra característica interessante também é uma lâmina própria com tecido conjuntivo um pouco mais denso. Reparem nas fibras desse tecido conjuntivo, então um pouco mais denso aqui da mucosa do vestíbulo. E como eu já tinha comentado, ele é então a primeira barreira à entrada de
partículas, né, através das vibríceas, que são os folículos pilosos, e também da secreção das glândulas sebáceas. Bom, depois a gente vem para a área respiratória, né, na cavidade nasal, onde a gente vai encontrar o epitélio respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, né, e esses cílios das células ciliadas formam o que a gente chama de borda em escova, e também com a presença das células caliciformes. Então, nessa coloração aqui de pararosalina com azul de toluidina, a gente consegue perceber bem as células caliciformes, né, com suas secreções coradas, né, com mucinas. Então, são células secretoras de muco, que vão ser importantes também numa questão de proteção, de aglomerar partículas de poeira, mas também com a função de umedecer o ar que está passando. E na lâmina própria desse epitélio, nós vamos ver a presença de glândulas seromucosas, como vocês estão vendo nesse corte histológico. Se a gente olhar com um pouquinho mais de detalhe esse epitélio e as células caliciformes, a gente pode ver aqui na microscopia eletrônica o seu produto de secreção. A gente consegue perceber nas células ciliadas aqui com os seus microtúbulos, né? Então são cílios móveis que vão ser importantes para mover esse muco, as células basais do epitélio pseudoestratificado. Aqui também essa linda imagem de microscopia de varredura, onde a gente consegue perceber a diferença das células ciliadas e das células caliciformes. E na nossa clássica hematoxilina e eosina, onde a gente acaba não vendo muito bem, né, o citoplasma das células caliciformes acaba não ficando muito bem corado na coloração de rotina hematoxilina e eosina, e a gente consegue perceber justamente esse formato de cálice, daí o nome das células caliciformes. Bom, a gente vai ter também regiões das fossas nasais e seios paranasais, onde a gente vai continuar observando o epitélio respiratório, então aquele pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, com as células caliciformes, mas notem que a gente tem uma lâmina própria um pouco mais delgada, um pouco mais fina e rica num plexo venoso, como a gente está vendo aqui, esse plexo venoso, que também pode ser chamado de tecido erétil. Esse plexo venoso ele vai ser importante porque, conforme o ar vai se movimentando pelas cavidades, ele vai ser aquecido. Então, ele vai ter essa função também de aquecer o ar que está sendo inspirado. E é uma explicação também, como a gente tem esse rico plexo venoso, como os sangramentos de nariz costumam ser bem exacerbados. Uma outra curiosidade interessante é que a lâmina própria desse epitélio acaba sendo adjacente ao periósteo do tecido ósseo, como a gente está vendo aqui nesse corte histológico. Ou, no caso, se a gente estiver falando do septo nasal, vai ser um tecido cartilaginoso. Então, vai ser no caso do pericôndrio. Então, a gente tem essa característica específica das regiões de fossas nasais e seios paranasais. Então, agora nós chegamos na parte da área olfatória, certo? Onde a gente vai ter a mucosa olfatória na parte superior das fossas nasais e que vai ser responsável pela sensibilidade olfativa. Ali o que a gente vai ter, na verdade, né, esse epitélio olfatório é um neuroepitélio cilíndrico pseudoestratificado com quimioreceptores. Por que um neuroepitélio? Porque, na verdade, a gente vai ter a presença dessas células olfatórias que, na verdade, são neurônios bipolares, né? São essas células cilíndricas, que são neurônios bipolares, elas vão ter no seu polo apical esses botões olfatórios com cílios imóveis que estão ali repletos de quimioreceptores que vão ser importantes para a percepção do olfato, certo? E nesse epitélio pseudoestratificado, a gente tem também células de tentação e células basais formando esse epitélio. Agora, notem também a presença dessas glândulas, que são as chamadas glândulas de Bowman. Elas secretam a proteína de ligação ao odorante. Nesse corte histológico com essas imagens representativas, essa proteína de ligação ao odorante são esses círculos amarelos, e como vocês podem notar, eles vão ser justamente importantes, como o nome diz,
para se ligar aos odorantes e, assim, facilitar a percepção dos quimiorreceptores. Então, nesse corte histológico, nós conseguimos perceber toda a mucosa olfatória, com o epitélio olfatório, com as glândulas de Bowman e os nervos olfatórios que vão se conectar a esses, se conectando os axônios desses neurônios bipolares aos nervos olfatórios, chegando lá no bulbo olfatório, se conectando com as células mitrais. Essa imagem é bem interessante para a gente perceber a diferença. Então, aqui acima, o epitélio olfatório, e aqui abaixo o epitélio respiratório, quando a gente tem aqui a presença das células caliciformes. Então, saindo da cavidade nasal, nós chegamos agora à nasofaringe. Na nasofaringe, a gente vai ter a passagem de ar. Por conta disso, nós temos o epitélio respiratório. Mais uma vez, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. A presença também de glândulas seromucosas e a presença de um tecido linfóide bem característico dessa região, que é a tonsila faríngea. Só que a gente também tem, aqui representado nas cores roxo e azul claro, a orofaringe e a laringofaringe. Nessas porções, a gente vai ver a passagem tanto de ar quanto de alimento. E, por conta disso, a gente vai ter a presença agora de um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Uma outra característica muito interessante dessa porção da faringe é a presença de células musculares e esqueléticas. Para quê? Para justamente a gente ter o controle da deglutição, visto que a gente está notando que essa é uma passagem, principalmente se tratando de orofaringe e larofaringe, de conexão entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Seguindo no nosso caminho, nós chegamos agora à porção da laringe. Que a laringe ela vai ter a função de fonação, ou seja, de permitir a nossa voz, e também de prevenir a entrada de alimentos no trato respiratório. Isso vai se dar principalmente, essa questão da prevenção da entrada de alimentos, na porção da epiglote. Certo? E notem, aqui o esquema representa muito bem toda essa porção que a gente tem nessa cor mais roxa, é o epitélio oral. E esse epitélio oral, ele também está presente aqui na região da glote, nas chamadas cordas vocais verdadeiras, ou pregas vocais. Enquanto que em outras regiões, como da supraglote, da subglote, a gente vai ter aqui o epitélio respiratório. Isso vai ajudar a gente a diferenciar as falsas pregas vocais, também chamadas de pregas vestibulares, que eu estou apontando aqui, onde a gente tem o epitélio respiratório, das pregas vocais, a corda vocal verdadeira, que a gente vai ter, então, um epitélio oral pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Então, observemos com mais detalhe aqui a região da epiglote. Olha que interessante como a gente tem na superfície anterior lingual esse epitélio oral, que é o pavimentoso estratificado não queratinizado, e na superfície posterior, na parte respiratória, o epitélio respiratório, que é, mais uma vez, o pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Nós também conseguimos observar a presença de cartilagem elástica, dando sustentação a esse tecido da epiglote. E aí, conforme eu já comentei no início, a gente tem a região das pregas vestibulares, que são as falsas cordas vocais, com a mucosa respiratória, então o epitélio respiratório, a presença de glândulas seromucosas. Aqui também nas setas pretas a gente consegue ver bastante presença de tecido linfóide, do Balt, enquanto que na porção da corda vocal verdadeira, a prega vocal, a gente vai ter o epitélio oral, que é o estratificado pavimentoso não queratinizado. E se a gente observar ainda com mais detalhe essa porção da prega vocal, a gente vai ver o epitélio e uma lâmina própria com esse chamado espaço de Henke, que é um tecido conjuntivo um pouco mais frouxo, e ele vai ter a importância justamente de vibrar na hora da passagem do ar
e permitir a nossa fonação. Abaixo do espaço de Henke, nós temos o chamado ligamento vocal, com fibras elásticas e colágenas, e mais abaixo ainda, o músculo vocal, que vai ser uma musculatura esquelética, que através da sua contração e relaxamento, a gente consegue controlar o tom da nossa voz. Então, para a gente não se perder, nós viemos lá da cavidade nasal, passamos pela faringe, laringe, e agora estamos chegando na porção da traqueia. A traqueia, ela tem uma mucosa com o epitélio respiratório e uma lâmina própria com fibras elásticas. A gente também vai conseguir perceber na submucosa um tecido conjuntivo frouxo com a presença de glândulas seromucosas, como a gente consegue observar aqui nessa representação esquemática. Agora, tem uma característica muito típica da traqueia que nos permite dar o diagnóstico histológico de maneira bem clara, que é a presença desses anéis de cartilagem, são 15 a 20 anéis de cartilagem, nesse formato de ferradura, né, ou formato em C. A gente consegue ver aqui no esquema, no corte histológico transversal, esses anéis de cartilagem bem típicos da traqueia. E, mais externamente, a gente vai ver uma adventícia de tecido conjuntivo frouxo, que nesse corte aqui a gente consegue perceber justamente a proximidade do esôfago com a traqueia. Porém, não confundemos os dois, né? A traqueia dá para ver aqui claramente o anel de cartilagem e o esôfago com sua camada muscular bem desenvolvida. Se a gente observar com mais detalhe a mucosa da traqueia, a gente consegue observar nesse corte histológico, mais uma vez, o epitélio respiratório, a presença aqui dos cílios, formando a borda em escova, e eu queria chamar a atenção para vocês para essa lâmina própria, rica em fibras elásticas. A gente consegue ver, inclusive, aqui as ondulações características das fibras elásticas. Indo num aumento um pouco menor, a gente consegue perceber a presença das glândulas seromucosas na submucosa dessa traqueia. Então, percebam aqui a presença justamente das porções mucosas e das porções serosas dessas glândulas. E aqui na pontinha do corte, a gente consegue perceber também a cartilagem alina, que vai formar aquele anel, né, aquele formato em C de ferradura. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês notarem também uma presença aqui desse tecido bem eosinofílico, com esses núcleos centrais. O que é isso? Isso, na verdade, é o músculo traqueal, que é um músculo liso, como a gente pode perceber aqui em maior aumento e nesse outro corte histológico transversal, ele vai unir justamente essas extremidades abertas do anel de cartilagem. E esse músculo liso, então, ele vai ser importante justamente para controlar o diâmetro da traqueia. Bom, adentrando ainda mais, indo em direção aos pulmões, nós agora chegamos, ainda na porção condutora, a comentar a respeito dos brônquios. Então, a gente vai perceber a traqueia se dividindo primeiro em brônquios primários, cada um para um pulmão, certo? E esses brônquios primários vão se dividir em brônquios secundários. E aqui percebam, e as cores do esquema ajudam bastante a gente a entender, a diferença da porção do pulmão direito e do esquerdo, né? No direito, a gente vai ter 3 brônquios secundários, porque eles delimitam os lobos pulmonares, por isso que eles também são chamados de brônquios lobares. Então, a gente consegue perceber aqui pela cor vermelha, amarela e azul, enquanto que do lado esquerdo, a gente vai perceber 2 brônquios secundários apenas, dividindo, então, os 2 lobos desse lado do pulmão, aqui na cor vermelha e azul. E, por fim, esses brônquios secundários ou lobares vão se dividir ainda mais em brônquios segmentares, que também podem ser chamados de brônquios terminais ou ainda terciários. Bom,
Os brônquios primários, eles vão ter uma estrutura, na verdade, idêntica à traqueia. Agora, quando a gente vai começar a falar de brônquios secundários e segmentares ou terciários, a gente já começa a ter umas características histológicas bem específicas. Tá? Então, vamos começar observando a mucosa, que, adivinhem, ainda é o epitélio respiratório, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com as células caliciformes, certo? A gente vê aqui a presença de glândulas na submucosa, tá? Agora, a gente consegue observar uma túnica muscular com feixes de músculo liso que é descontínuo. Percebam uma porção aqui mais descontínua e outras porções onde a gente consegue perceber bem esse feixe de músculo liso entre a mucosa e a submucosa. Então, comentando a respeito da submucosa, além das glândulas, a gente consegue perceber a presença, de novo, de cartilagem hialina, assim como tinha lá na traqueia, só que com uma diferença fundamental, que é, enquanto na traqueia a gente tinha essa cartilagem hialina formando o anel, formando aquela ferradura, aqui a gente tem placas. Percebam como a gente tem aqui em diferentes porções dessa cartilagem hialina formando placas de cartilagem. E, mais uma vez, uma adventícia de tecido conjuntivo frouxo. Certo? O esquema ajuda bastante a gente visualizar a presença dessas placas de cartilagem, as glândulas da submucosa e a túnica de músculo liso. Mais uma vez, a gente consegue observar no corte longitudinal, aqui o músculo liso, a cartilagem, o epitélio respiratório clássico, e no corte transversal, ainda mais claramente, a presença dessas placas de cartilagem na submucosa dos brônquios secundários e terciários. Então, partindo dos brônquios, nós vamos agora, ainda continuando na ramificação, chegar nos bronquíolos. Então, primeiro comentando a respeito dos bronquíolos propriamente ditos, que aqui no esquema estão representados nessa porção azul clara. É essa parte aqui, ó, bronquíolos propriamente ditos, certo? Então, nesses bronquíolos, a gente vai ter a mucosa de epitélio respiratório, só que com um detalhe, ele vai começar a diminuir. Né? Na porção dos brônquios e de traqueia, a gente tem o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, e conforme a gente vai chegando agora, indo em direção aos alvéolos, na região dos bronquíolos propriamente ditos, esse epitélio ele vai deixando de ser pseudoestratificado e começando a ficar simples. Isso é uma coisa, ao longo da aula vocês vão notar, que a gente vai observar essa diminuição da altura, da espessura do epitélio. Tá? Então, aqui, como a gente pode observar no corte histológico, ele vai começar a diminuir no seu tamanho, passando de pseudoestratificado a simples. Quanto mais próximo da porção dos bronquíolos terminais, mais simples ele vai ficando. E quanto mais próximo da porção dos brônquios, mais clássico pseudoestratificado ele é. A gente vai observar também, nessa porção de bronquíolos propriamente ditos, a pouca presença de células caliciformes ou até mesmo ausentes. Outra característica importante para diferenciar dos brônquios é a ausência de placas de cartilagem e de glândulas submucosas. Percebam no corte histológico como realmente eles não são visíveis, não estão presentes. O músculo liso continua presente, certo? E a gente começa também a ver um aumento da quantidade de fibras elásticas para dar elasticidade a esse tecido. Seguindo ainda, continuando nessa ramificação, né, diminuindo o lumen desses tubos, a gente vai observar agora os chamados bronquíolos terminais, que estão aqui representados em verde nesse esquema. Os bronquíolos terminais, então, eles vão delimitar o que a gente chama de lóbulo pulmonar, certo? Então, vamos relembrar, o epitélio estava diminuindo de espessura, né? Aqui, no bronquíolo terminal, a gente já observa ele, de fato, como um epitélio simples, não é mais pseudoestratificado, certo? As células vão ser ali de cilíndricas a cúbicas. De novo, quanto mais próximos dos alvéolos, menor
o tamanho das células, menor a espessura do epitélio. Então, mais cúbico as células vão sendo, tá? E, além disso, a gente vai ver a presença dessas chamadas células de Clara. Nós vamos discutir já já qual é a importância delas. Nesse corte transversal, dá para perceber claramente, mais uma vez, o epitélio simples, certo? E a presença do músculo liso, que, dependendo da porção, vai ter quantidades variadas. Então, vamos lá para as células de Clara, né? O que são essas células? Elas revestem, na verdade, 80% do epitélio bronquiolar. São células não ciliadas, como a gente está observando aqui. Elas têm esse formato de cúpula e elas são células secretoras, né? Elas contêm grânulos de secreção na sua superfície apical, dá para observar, seja na microscopia óptica, seja na microscopia eletrônica, e esses grânulos secretam o quê? Glicoproteínas que vão ser importantes para revestir a superfície bronquiolar, protegendo contra poluentes do ar e agentes inflamatórios. É o chamado surfactante bronquiolar. Então, percebam que, por mais que a gente não tenha mais células caliciformes nessa porção da árvore respiratória, a gente continua tendo células secretoras. Aqui na porção dos bronquíolos terminais, a gente vai ter as células da Clara secretando esse surfactante bronquiolar. Bom, agora nós vamos chegar na chamada porção de transição. Nós saímos da porção de condução e vamos chegar agora na porção de transição, que é formado pelo bronquíolo respiratório. Por que transição? Porque, ao mesmo tempo, a gente vai ter a função de condução do ar e realização de trocas gasosas, certo? Então, os bronquíolos respiratórios, eles acabam delimitando o chamado ácido pulmonar. Aqui no esquema, dá para a gente ver essa cor mais avermelhada, que delimita um ácido pulmonar. Agora, como é que o bronquíolo respiratório consegue, ao mesmo tempo, conduzir o ar e realizar trocas gasosas? É porque, ele, na verdade, ele tem a parede interrompida. A gente tem aqui a porção condutora, né, mas interrupções, onde a gente vai ver, na verdade, o epitélio alveolar, que é capaz de realizar trocas gasosas. Então, por essa organização histológica, a gente tem essa função de transição do bronquíolo respiratório, podendo não somente conduzir o ar, mas também nas secções onde a gente observa o epitélio alveolar, a capacidade de realizar trocas gasosas, certo? Então, percebam que a gente vai ter aqui agora um epitélio cilíndrico acúbico simples, com aquele mesmo raciocínio. Quanto mais próximo dos alvéolos, menor as células vão ficando, né? Menor a espessura desse epitélio, então a gente vai ver células mais cúbicas. A gente continua observando células ciliadas e também as células de Clara, obviamente, nas porções que não são interrompidas, né? Nas porções não alveolares, certo? A lâmina própria vai ter fibras elásticas e o músculo liso já vai começar a ficar mais restrito a pequenas porções em menor quantidade. Bom, partindo então do bronquíolo respiratório, nós vamos chegar nos chamados ductos alveolares. Eles correspondem à porção terminal da árvore brônquica, certo? E eles são contínuos com os alvéolos. Percebam como os ductos alveolares, eles são contínuos com os alvéolos e, por conta disso, a gente vai ver a observação a presença do epitélio alveolar, tá? Esse corte histológico permite a gente perceber bem a diferença da porção do bronquíolo respiratória, para esse lado direito, do ducto alveolar para o lado esquerdo, né? Então, percebam aqui no ducto alveolar como a gente tem o epitélio alveolar, enquanto que no respiratório é aquele cúbico simples, tá? Aqui, na lâmina própria, a gente vai ver fibras elásticas e reticulares,
E o músculo liso, né, ele vai ser cada vez mais raro presente em pequenos nós, também chamados de coccins, ao redor da abertura dos alvéolos, como a gente pode ver aqui nessas duas porções do corte histológico. Então, mais uma vez, os ductos alveolares, por onde o ar passa, a presença do epitélio alveolar. Aqui no esquema é bem completo, a gente consegue perceber o bronquíolo respiratório, né, com as suas interrupções, com a sua parede fragmentada, e o ducto alveolar, que na verdade já é completamente contínuo aos alvéolos, é todo formado pelo epitélio alveolar. E percebam também a presença dos nós de músculo liso nessas porções onde os alvéolos se abrem. Ao término dos ductos alveolares, a gente vai ter a porção de sacos alveolares, que nada mais são que espaços esféricos, né, com abertura em vários alvéolos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns alvéolos abertos nesse espaço esférico que constitui os sacos alveolares, certo? E, por fim, nós vamos chegar aos alvéolos, que são, então, cavidades revestidas pelo epitélio alveolar, onde vai acontecer as trocas gasosas no epitélio alveolar. Então, percebam no corte histológico como a gente tem nessa estrutura de cavidade entre os diversos alvéolos, e percebam também como a gente tem entre um alvéolo e outro o chamado septo interalveolar. Então, numa imagem, num corte de corte histológico em menor aumento, e aqui em maior aumento. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas para a gente entender de fato o que é esse epitélio alveolar. Percebam que a gente tem algumas células mais pavimentosas, algumas células que não são tão pavimentosas assim, são mais cúbicas. Nós conseguimos notar também a presença de capilares, dá para observar aqui a presença de capilares com hemácias. Então, isso já ajuda a gente a entender um pouquinho de que é formado o epitélio alveolar e os septos alveolares. Então, começando no epitélio alveolar, como a gente tinha notado, a gente vai ter as células mais pavimentosas, aqui dá para ver bem claramente nesse corte histológico, é um epitélio pavimentoso simples e vai formar o chamado pneumócito tipo 1. Tá? Esse tipo celular, o pneumócito tipo 1, vai ser ele que, de fato, vai possibilitar as trocas gasosas. Então, esse epitélio acaba formando uma barreira de espessura mínima, né? Ele é pavimentoso, para impedir a passagem de líquidos. Então, isso é muito importante porque, obviamente, tem que ser uma barreira, certo? Mas, ao mesmo tempo, tem que permitir as trocas gasosas. Então, essa morfologia de epitélio pavimentoso simples. E as células que já não são tão pavimentosas assim, são mais cuboidais, vão ser os pneumócitos tipo 2, que a gente consegue observar em diversas porções desse corte histológico. Então, vão ser células com esse formato mais cúbico, cuboidal, em formato de cúpula, que vão se projetar em direção ao lúmen do alvéolo. O que esses pneumócitos tipo 2 fazem? Eles produzem o surfactante pulmonar. Aqui no esquema dá para perceber nessa coloração esverdeada, certo? Por conta de ser células secretoras, a gente vai ter um retículo endoplasmático bem desenvolvido, a gente vai conseguir observar também microvilosidade na superfície, certo? E elas secretam, então, esse surfactante pulmonar, que é formado por colesterol, fosfolipídios, proteínas, e eles são acumulados no interior das células nesses corpos lamelares. Fica bem claro de ver na microscopia eletrônica as lamelas formando os corpos lamelares.
que são liberados, né? O surfactante acaba sendo liberado por exocitose. A importância desse surfactante é impedir que o alvéolo possa colabar, devido à tensão superficial que ele promove na superfície do pneumócito tipo 2 do tipo 1, na verdade, por toda a superfície do alvéolo, essa tensão superficial impede que o alvéolo possa colabar, independente se estamos no momento de inspiração ou expiração, com mais ou menos ar. Obviamente, a gente não quer que isso ocorra. Então, a presença do surfactante pulmonar secretado pelo pneumócito tipo 2 é de extrema importância. Então, mais uma vez, percebam como a gente continua vendo células secretoras. Nessa porção, nós não temos mais células de clara, que são características lá dos bronquíolos. Aqui a gente tem agora produzindo e secretando o surfactante pulmonar, o pneumócito tipo 2. E outra curiosidade bem interessante é que essas células elas podem se diferenciar no pneumócito tipo 1. Então, em situações onde é preciso uma regeneração, em casos de lesão, de reposição de pneumócitos tipo 1 que são perdidos, o pneumócito tipo 2 consegue se diferenciar, o que acaba ali garantindo uma característica, então, de célula-tronco. Bom, nos septos interalveolares, nós vamos ter capilares, que são contínuos, tá? Um estroma com fibras colágenas, reticulares e elásticas, e a gente vai observar também a presença de macrófagos, seja nos septos, então, sendo chamados de macrófagos interalveolares, seja no lúmen do próprio alvéolo, né, sendo, então, chamados macrófagos alveolares. Esses macrófagos eles acabam recebendo o nome também de células de poeira, né? Então, eles têm essa capacidade de fagocitar partículas, então sendo importante componente do sistema imune para prover proteção ao sistema respiratório nessa porção mais terminal dos alvéolos. Então, percebam aqui a presença desses macrófagos alveolares. E aí, a organização desses tipos celulares, né, vai permitir a gente observar a chamada barreira hematoaérea, certo? Que vai ser importante justamente para permitir a troca gasosa, mas somente isso. Não permitir o extravasamento de plasma, de líquido, né, de nada. Ter a separação entre o que é sangue e o que é ar. Então, o que forma essa barreira hematoaérea? A gente consegue perceber tanto no corte histológico, no esquema, e aqui ainda mais claramente na micrografia eletrônica. A gente vai ver a célula endotelial do capilar, certo? Essa célula endotelial deposita uma lâmina basal, que acaba se fundindo com a lâmina basal do pneumócito tipo 1, e, finalmente, o pneumócito tipo 1, formando essa barreira hematoaérea, que é uma barreira, de fato, mas também permite as trocas gasosas. Notem aqui a proximidade que a gente tem do eritrócito do ar, né, que está no interior dos alvéolos. Então, isso é importante para justamente essa organização histológica, é importante para permitir as trocas gasosas. Então, mais uma vez, a barreira hematoaérea nesse esquema, chamando atenção aqui para as lâminas basais fundidas do pneumócito 1 e do endotélio, e na organização histológica, como, na verdade, a gente tem essas células muito próximas uma das outras, uma interação muito grande entre a célula endotelial, o pneumócito, os pneumócitos tipo 2, né, todas ali interagindo entre si. Uma outra característica que a gente vê na porção dos alvéolos são esses chamados poros, né, chamados poros de Kohn, são espaços que vão permitir a circulação colateral do ar. Isso, obviamente, vai ser importante porque a gente quer que o ar permeie por todos os alvéolos de maneira uniforme. Então, a presença dos poros de Kohn vão ser importantes para permitir essa ventilação colateral. Percebam os poros de Kohn aqui no corte histológico e também na microscopia eletrônica.
Por fim, pessoal, quero chamar a atenção para vocês de como que é a circulação pulmonar. Então, a gente tem uma parte mais funcional, onde a gente vai ter a artéria pulmonar carregando sangue não oxigenado, levando até a rede capilar dos alvéolos, onde a troca gasosa vai ser realizada, e retornando pela veia pulmonar carregando sangue oxigenado. Agora, também é uma porção nutridora dessa circulação, né, já que esse tecido, obviamente, as células do tecido precisam ser nutridas, e isso vai se dar através da artéria brônquica, que é um ramo da artéria aorta. A gente tem vasos linfáticos que vão formar plexos tanto superficiais quanto mais profundos, e externamente a gente vai ter uma pleura, que vai ser dividida entre uma pleura visceral, né, que vai estar aderida à superfície externa do pulmão, e uma pleura parietal, que vai estar aderida à caixa torácica. Então, essa pleura é revestida por uma serosa, né, de tecido conjuntivo frouxo, e o mesotélio, que é aqui o epitélio pavimentoso simples. E assim, nós temos toda aí essa árvore respiratória, né, com esse resumo. E eu quero chamar a atenção para vocês mais uma vez, né, como o epitélio vai se modificando desde lá a porção mais próxima da cavidade nasal, da traqueia, até a porção dos alvéolos, né, diminuindo o seu tamanho, a sua espessura para permitir as trocas gasosas. Percebam como a gente tem células caliciformes só até a porção dos brônquios. Depois a gente vai ter outras células que vão ser secretoras, como células de Clara, o pneumócito tipo 2. Chamar atenção também aqui para a cartilagem, que já está ausente na porção dos bronquíolos. A musculatura lisa também, que vai estar presente até os nós lá dos bronquíolos respiratórios, se tornando cada vez mais ausentes. E as fibras elásticas, que vão conferir elasticidade a esse tecido, aí já mais presente por toda a árvore respiratória. Por final, envolvendo Covid. Então, nesse artigo aqui do comecinho da pandemia, percebam a diferença histológica entre um pulmão normal e um pulmão acometido pela síndrome aguda respiratória grave da Covid-19, né, pneumônico, com a estrutura histológica totalmente desarrumada, né, sem a estrutura dos alvéolos típicos, com edema, com extravasamento vascular, com muita presença de infiltrados inflamatórios, obviamente impossibilitando as trocas gasosas. E o SARS-CoV-2 infecta não só os pulmões. Aqui a gente consegue perceber na questão da mucosa olfatória. Então, o que vocês estão vendo aqui de marrom é uma imunomarcação para a famosa proteína S do novo coronavírus, né? Infectando aqui a mucosa olfatória. A gente consegue perceber partículas virais também no interior do citoplasma da célula. E essa mucosa olfatória ela pode ser, inclusive, a SARS-CoV-2 para o sistema nervoso central. Então, essa importância aí clássica da questão do Covid-19, do sistema respiratório. E, realmente, para terminar, eu queria trazer um exemplo de engenharia de tecidos, lá dos meus colegas da Irlanda, do Tissue Engineering Research Group, onde é possível se manufaturar biomateriais à base de colágeno e ácido hialurônico, que tem duas camadas, perceba uma camada superficial e uma camada mais interna, aqui mimetizando a lâmina própria de um tecido traqueal, por exemplo, e a utilização desses biomateriais cultivando células epiteliais e células fibroblastoides consegue promover a diferenciação dessas células epiteliais. Percebam aqui os cílios, né? E a organização histológica, obviamente, não acham que eu estou dizendo que isso aqui é uma traqueia de fato, né? Já totalmente regenerada, não é, mas mostra um avanço das pesquisas transnacionais nesse tema, que permitem também, por exemplo, a pesquisa de fármacos, né? Então, a engenharia de tecidos aqui é interessante não somente para regenerar, de fato, tecidos que foram lesionados, como aqui essa porção de uma traqueia, mas também
testar fármacos e drogas, como que elas podem, com modelos in vitro, como elas podem influenciar a formação e a diferenciação desses tipos celulares. E com isso, eu termino a aula, agradecendo a todos e me disponibilizando aqui com o meu contato por e-mail para quem tiver quaisquer dúvidas a mais.